pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre as diversas medicações utilizadas no tratamento das demências. Tá bom? Não esquece, antes de qualquer coisa, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal para receber as notificações e também seguir a gente nas nossas outras redes, @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok, beleza? Bom, então a ideia desse vídeo é falar de todas as classes que a gente utiliza no tratamento das demências, porque são diversas medicações que a gente pode lançar mão, né? E que muitas vezes faz com que os familiares fiquem perdidos. Então eu não vou falar muito especificamente sobre cada uma delas, mas vou falar todas as que a gente acaba utilizando para você entender se realmente isso cai no rol de tratamento de demência que o seu paciente pode estar recebendo, tá bom? Depois a gente vai no canal ao longo do tempo e fazer um vídeo específico sobre cada uma das classes, então vai complementar melhor isso aqui, beleza? Então tá, então vamos começar por aquelas classes de medicações que são utilizadas mais especificamente para as demências, né? Que são principalmente os anticolinestérásicos e a memantina, né? Então os anticolinestérásicos, né, que então realmente tem esse nome, pois eles fazem o papel de inibir uma enzima, que é a acetilcolinesterase, e assim eles aumentam a acetilcolina na fenda sináptica, fazendo com que a cognição do paciente possa melhorar um pouco mais. Essa classe é composta por apenas 3 medicações, que é a rivastigmina, a galantamina e a donepezil. Então esses 3 remédios são bastante utilizados no tratamento de quase todas as demências, como Alzheimer, vascular, Lewy, demência associada a doença de Parkinson, e só não é indicado no tratamento da demência frontotemporal, né? Nos outros parkinsonismos atípicos, como paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, eu também acabo utilizando os anticolinestérásicos nesses casos, tá? Então essas drogas é muito importante que vocês conheçam, pois elas são utilizadas em quase todos os pacientes com demência, ou ao menos sendo feito um teste terapêutico. A gente tem vídeo específico só sobre essa classe aqui no canal, tá? Então você pode procurar, você vai ver um vídeo mais completo, com efeitos colaterais, e tudo mais, você vai conseguir ter essas informações, mas essa é uma classe tradicional no uso dos pacientes com demência. A segunda droga que eu vou falar, então, também mais específica para o tratamento das demências, que é a memantina, que é um antagonista do N-metildeaspartato, que é nada mais um receptor que ao inibi-lo eu diminuo o nível de glutamato no sistema nervoso central, que é um neurotransmissor excitatório, né? Então a memantina ela está indicada na fase moderada, principalmente da doença de Alzheimer, tá? Então ela não é uma medicação utilizada na fase leve da doença de Alzheimer, ela é utilizada na fase moderada, tá? E geralmente a gente não inicia ela antes, porque ela não tem essa aprovação, ela não tem um efeito tão bom, justamente por ela inibir esse neurotransmissor excitatório, né? Ela é boa na fase moderada, que é quando o paciente começa a ter mais sintomas de agitação e agressividade. Então, a grande indicação dela é sim na fase moderada da doença de Alzheimer, tá? Para utilizar para as outras demências, aí eu já não vou ter uma evidência tão boa, mas eu poderia ainda utilizá-lo na demência vascular. E no Lewy, é uma evidência muito baixa, eu acabo não utilizando praticamente a memantina na demência por corpus de Lewy, mas ela bibliograficamente poderia ser utilizada, tá? No Lewy, os anticolinestérásicos sim vão ter um papel muito importante, e a memantina menos, tá? Lembrando que é sempre importante falar que todas essas medicações são sintomáticas, elas não diminuem a progressão da doença, elas atuam nos sintomas, tá? Mas essas são as duas classes mais classicamente associadas ao tratamento das demências, anticolinestérase e a memantina, principalmente na doença de Alzheimer. E a gente tem outras classes de medicações que são utilizadas dentro do tratamento das demências também como sintomáticos, mas são drogas que foram estudadas a princípio em outros cenários, né? Então a gente vai ter aí como primeira classe muito utilizada no tratamento das demências os antidepressivos, né? E eles nas suas diversas classes, né?
os inibidores da recaptação da serotonina, os inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, os atípicos, né? Aqui estou falando algumas classes só para vocês conhecerem, mas aí nos antidepressivos a gente vai falar da sertralina, do escitalopram, do citalopram, da venlafaxina, da desvenlafaxina, da duloxetina, da mirtazapina, da bupropiona, da nortriptilina, enfim, são diversos antidepressivos, cada um com suas particularidades. Não existe uma droga de preferência nas demências, cada antidepressivo tem suas particularidades e a gente adapta para cada paciente pensando em cada um deles, tá? A grande mensagem aqui é que a utilização dos antidepressivos ela é principalmente em pacientes depressivos, né, com sintomas depressivos ou sintomas suicidas, né, associados à depressão, que acabam gerando agitação e agressividade, né? Então, paciente com depressão, com sintomas suicidas, com apatia importante e também com agitação e agressividade pode ser tratado com antidepressivo. Algumas outras indicações que a gente também pode utilizar pacientes com hipersexualidade, a gente também pode lançar mão dos antidepressivos, eles ajudam, porque são medicações que diminuem a libido, então acabam melhorando os sintomas de hipersexualidade. Também pacientes que têm hiperfagia ou comem demais, compulsão alimentar, os antidepressivos também podem nos ajudar a diminuir um pouco esses sintomas nesses pacientes. Então, nos pacientes com demências, eles têm uma ampla, né, indicação. Muitos dos nossos pacientes com demência acabam utilizando antidepressivo e é uma droga que nos ajuda bastante, né? Quando não, esse paciente ele já vinha com um quadro de depressão previamente ao quadro demencial e acaba que, ao se instalar o quadro demencial, ele já usava, às vezes precisa trocar, às vezes não, ele já vinha usando o antidepressivo e acaba mantendo o seu uso durante a evolução da demência. Então essa é uma droga muito utilizada no tratamento das demências, uma classe, né, de medicações e que muitos dos pacientes de vocês vai acabar utilizando. A quarta classe que eu quero falar, que também é uma classe bastante importante e bastante utilizada, é a classe dos antipsicóticos, né? Em que aí eu vou incluir a quetiapina, a olanzapina, a risperidona, a clozapina, o aripiprazol, o bexpiprazol e menos, né, ou não deveriam ser tão utilizados aí, o haloperidol, o Neosine, né, a clorpromazina, levomepromazina, que são medicações mais antigas e que a gente já não deveria utilizar tanto, tá? Um adendo muito importante aqui, que é importante sempre a gente fazer, é que os antipsicóticos são medicações que comprovadamente aumentam o risco cardiovascular e aumentam o risco de morte em pacientes com demência, tá? Isso é bem estabelecido, todo mundo sabe, e aí vocês podem perguntar, mas doutor, se aumenta o risco de morte, o risco cardiovascular, por que se utiliza? Porque às vezes é necessário, né? São as medicações que a gente vai utilizar, especialmente quando o paciente tiver psicose, alucinação, delírio importante, que gera agressividade, que gera risco ao paciente, que gera risco à família, agitações ou agressividades muito importantes, né? Acabam que a gente precisa lançar mão dessas medicações para acalmar o paciente, para deixar o paciente mais tranquilo, porque senão a família não consegue cuidar, né? E isso gera um estresse muito importante para o familiar, inclusive risco de vida muitas vezes para o paciente ou para a própria família. Então a gente acaba tendo que lançar mão dos antipsicóticos, sempre na menor dose, que controla os sintomas dos pacientes, mas mesmo com esses riscos que ele tem, né, já comprovados, muitas vezes a gente precisa utilizar essas medicações para que o paciente fique melhor, né? Elas também podem ser utilizadas para sono, né? Assim como os antidepressivos também são muito utilizados para sono, em doses menores daí, né? E que às vezes também podem ter o seu benefício para os pacientes. Então essa é uma outra classe muito utilizada, tenho certeza que vários dos pacientes de vocês utilizam alguma classe dessas medicações. Então é importante que vocês conheçam elas. A gente tem vídeo no canal também só sobre os antipsicóticos, se você quiser saber mais sobre eles.
Como quinta classe aqui, eu vou colocar o canabidiol. Tá? O canabidiol, que é uma medicação mais nova e utilizada no tratamento das demências, né? A gente tem vídeos sobre o canabidiol aqui no canal. Lembrando que quando eu falo canabidiol, eu falo do canabidiol, do CBD, eu não falo do THC, eu não falo do extrato da cannabis, do extrato da planta, eu estou falando só do canabidiol, tá? Então isso é bem importante, porque muitas vezes as medicações que os pacientes usam ou são o extrato da planta, ou são algumas umas formulações que tem THC junto, e isso acaba sendo perigoso, né, para o paciente. Então a gente, quando fala disso, fala do canabidiol mesmo, tá? O canabidiol é uma medicação mais nova, né, que ainda está sendo estudada no tratamento das demências. A gente não tem grandes estudos com o uso de canabidiol. Ele ficou muito popularizado justamente pelas redes sociais, né, onde algumas pessoas acabam falando bastante do canabidiol. Mas na prática médica a gente utiliza ele como utiliza essas outras medicações, como um sintomático. É uma medicação que ajuda na agitação e na agressividade e tem que estar dentro do rol, tá? De medicações para ser utilizadas na demência. Ele não pode ser tratado como um grande salvador, como uma medicação de primeira linha. Eu vou começar já com canabidiol, estudar só o canabidiol, não pode ser utilizado dessa forma, até porque é uma medicação bastante cara, né, e que muitos pacientes não respondem. Então não é assim que todo mundo vai melhorar com o canabidiol, que nem muitas pessoas falam na internet. Infelizmente isso não é verdade. Ele não diminui a progressão da doença. Ele é também um sintomático que tem que estar dentro do rol das nossas medicações para pacientes que não responderem a outras medicações, muitas vezes também mais baratas e com um ótimo efeito, tá? Às vezes efeitos melhores que o canabidiol. Então eu não posso privar o meu paciente de usar um anticolinesterásico, que é uma droga classicamente utilizada em todas as demências e que muitos pacientes respondem muito bem, para usar só o canabidiol, porque as redes sociais estão fazendo propaganda dele. Então isso é uma coisa injusta. Mas ele sim a gente utiliza, principalmente em pacientes com agitação e agressividade importantes e que não respondem bem às outras medicações. Então o canabidiol está dentro desse rol, tá, do nosso tratamento. A gente tem a classe dos estabilizadores do humor, que são medicações utilizadas no tratamento do transtorno bipolar, tá? E tem um papel pequeno no tratamento da demência, tá? Especialmente evidência a gente tem da carbamazepina, mas outras drogas poderiam ser, por exemplo, o ácido valproico, o lítio, né, a lamotrigina. Então são medicações que eventualmente a gente pode utilizar, mas a que tem mais evidência é a carbamazepina, o resto a gente acaba deixando um pouco de lado, tá? Outras classes de medicações que frequentemente podem aparecer aí as drogas Z e os benzodiazepínicos, que a gente acaba não utilizando, né, nos pacientes com demência, que são medicações que pioram a cognição, pioram a confusão mental e aumentam o risco de quedas. Então, faixas pretas, porque agora o Zolpidem e as drogas Z também se tornaram faixa preta e só podem ser prescritos por receitas azuis. A gente tenta evitar ao máximo nesses pacientes. E aí vai ter alguns aspectos que vão ser particulares de cada demência, né? Por exemplo, o Levi, a gente vai ter o parkinsonismo, em que a gente vai utilizar o Prolopa principalmente, a levodopa principalmente, né? O Prolopa é uma marca, a levodopa principalmente para o tratamento do parkinsonismo, né? Mas também vai ter outras medicações. A melatonina vai ter algum papel em algum cenário. A amioteona, que é um agonista melatoninérgico, vai ter algum papel. Os gabapentinoides, como a pregabalina e a gabapentina, não são utilizadas para demência especificamente, mas muitas vezes podem ter algum papel no tratamento da dor, ou da ansiedade, ou da insônia, né? Então vão ser várias medicações que a gente vai poder utilizar nesse cenário, mas em geral a gente vai rodar nessas 5 principais classes: os anticolinesteráticos, a memantina, os antidepressivos, os antipsicóticos e o canabidiol, com algum papel para o estabilizador do humor, tá? Dentro dessas classes eu geralmente vou acabar tendo todas as medicações que eu vou utilizar especificamente por sintomas da demência. Beleza? Então a ideia hoje é dar um panorama geral mais sobre você, sobre as classes de medicações,
E aí depois a gente vai ter vídeo específico sobre cada uma delas, tá bom? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e também se inscrever nas nossas outras redes, @geriatriacomiola no Instagram e no TikTok. Valeu, abraço e até mais! Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @geriatriacomiola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!